Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação. Desejo que você esteja sempre aqui na nossa audiência, na nossa companhia. Já estamos trazendo os nossos convidados aqui no nosso programa. Eles compartilham conosco as suas histórias, suas experiências e seus desafios também. Tudo bom com a senhora Vanderly Batista? Como a senhora está? Tudo bem, estou bem, muito feliz de estar junto com você e com os nossos convidados dessa semana. Mais uma vez, você vai apresentá-los para nós. Vamos sim, hoje nós temos aqui como tema do programa os trabalhadores, exemplos de trabalhadores espíritas. Para isso, temos dois convidados. Ela é escritora, palestrante, comunicadora espírita e dirigente do Núcleo Espírita Lar de Henrique. Apresenta os programas Momento com Gilvanise Balbino e também na Tribuna Espírita, na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Gilvanise Balbino, seja muito bem-vinda, tudo bom? Vanessa, um prazer enorme estar com você, com a Vanderly, mais uma vez nesse encontro querido, de um programa tão importante como é esse, que vocês abrem as portas para a gente fazer essas reflexões, dar conhecimento, transmitir experiências, que isso é fenomenal no momento em que o planeta passa por essa adaptação. Agradeço a você, a todas as pessoas que generosamente vão nos ouvir, estão nos ouvindo nesse encontro, nesse dia de hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Também temos um convidado aqui conosco, que é jornalista, comunicador espírita, professor universitário e também apresenta o programa na Tribuna Espírita junto com a Gilvanise. Marcelo José, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Olá, Vanderly. Olá, amigos ligados aí na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Ouvintes queridos, E é muito importante a gente estar aqui, para que a gente possa mostrar para vocês, como é que é feito todo o programa na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino, Momento com Gilvanise Balbino. Olha, é a ciência, a filosofia e a religião em destaque, Vanessa. Muito bom. Coisa boa, né, Vanessa? Nós temos esses exemplos que só tem a acrescentar para a nossa experiência de vida. A gente sempre começa perguntando para vocês, nossos convidados, como vocês conheceram o Espiritismo e como que foram chegando aí na Rede Boa Nova de Rádio. Eu vou começar, depois eu passo a palavra ao Marcelo, É complicado nós falarmos como nós chegamos à doutrina espírita. Em verdade, para mim, começou quando eu tinha 6 anos de idade. E quando eu tinha 6 anos de idade exatamente, o mentor maior que me acompanha até os dias de hoje, escrevendo os livros, que eu chamo de ministro Ferdinando, ele me disse que não tinha muito tempo para esperar eu crescer, porque a gente tinha uma missão, e era a missão de fazer a fundação do Núcleo Espírita Lar de Henrique. Então, aos 6 anos, ele se apresentou, o mentor Henrique, ao qual ele leva o nome Henrique, porque ele me falou assim, eu perguntei, como que eu vou chamar você? Porque eles estavam em 2, Ferdinando e ele. E ele me disse, o nome que você quiser. E, diferente de alguns ícones do espiritismo, aquela ingenuidade de uma criança de 6 anos que carregava uma boneca nos braços, um boneco, na verdade, que se chamava Henrique. Eu olhei para o meu boneco, olhei para ele e falei, você vai se chamar Henrique. E ali, para frente, Ferdinando assumiu toda a questão da educação, que ele dizia que só sofre na terra aquele que não se instrui. É uma frase... Eu brinco sempre que é uma frase de liderança que Ferdinando traz com tanta firmeza. Com 14 anos, ele me ensinou a escrever a psicografia mecânica, que eu carrego até os dias de hoje.
E eu escrevia os livros, então, com 14 anos, né? E ele já mandando eu estudar a doutrina espírita, então já estudava autodidata a doutrina espírita, livro dos espíritos, até aquele momento, o livro dos médiuns e o evangelho. Eram as 3 biografias que ele me indicou, eu não tinha contato com ninguém, absolutamente ninguém. Depois disso, aos 14 anos, Ferdinando me fez escrever. Imagina você, Vanessa, Vanderly, você escrever uma resma de papel, mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos assim, umas 500 folhas escritas à mão naquela oportunidade. Quando eu terminei, acreditando já que eu ia virar uma escritora, né? Ah, escrevi um livro. Ele olhou para mim e falou, rasga. E primeiro momento foi exatamente esse impacto, nossa, mas o que eu vou rasgar mesmo? Ele rasga, e ficou eu na minha frente, Ferdinando, esperando eu rasgar todas as folhas em pedaços muito pequenininhos. Aí ele pediu para que nós começássemos de novo. E eu comecei a escrever. Quando terminou a segunda resma de 500, né, eram 1000 páginas no total, ele olhou para mim e falou, rasga. Eu falei, não pode, agora, não é possível, por que eu estou fazendo de errado, afinal de contas, né? Eu já escrevi 2 vezes e você, com essa disciplina tão severa, né? Ele falou assim, rasga, ele só falava isso. Quando eu terminei de rasgar chorando, né? Já aquela coração partido, né? Páginas e páginas, um romance, ele olhou para mim como um bom disciplinador, como um grande médium, como um grande espírito, educando um médium inexperiente, um médium cheio de sombras como eu, ele olha para mim e fala assim, agora que você aprendeu a escrever, nós vamos te ensinar a fazer a empunhadura para você usar em benefício do próximo aquilo que Deus lhe deu, que é a sua mediunidade. Então, vamos estudar a mediunidade e vai seguir toda a disciplina da doutrina espírita. E para você, eu tenho algumas ordens que vai ter que seguir. Estudo, trabalho ao próximo e dai de graça o que de graça você recebeu. E foi baseado nisso que aos 18 nós fizemos a fundação do Núcleo Espírita Lar de Henrique, e aí vieram sucessivos livros até a data de hoje. Mais ou menos essa é a história que a gente carrega com muito carinho e sempre dedicando os livros, porque não são meus, eu sempre falo às pessoas que a obra espírita, né, a doutrina espírita, ela é feita de seres humanos, né, de pessoas. Quando a gente deixar as pessoas de lado e colocar nós na frente, o eu na frente, ela deixa de ser a doutrina espírita e ela passa a ser a doutrina do eu. Eu primeiro, não. E como eu aprendi com o Ferdinando, que me cobra radicalmente essa disciplina até os dias de hoje, que é estudar, dai ao próximo aquilo de graça que você recebeu, que é a mediunidade, basicamente, tudo isso faz com que a gente, né, sendo sombras e luzes, a gente consiga acender algumas luzes em alguns corações, porque esse é o grande desafio, é a grande missão. Maravilhoso. E a sua história, Marcelo? Bom, Vanessa, eu venho de uma família espírita, né? Eu venho de uma família espírita e fiz evangelização na casa espírita e frequento o centro espírita desde os 5 anos de idade. Meu pai foi dirigente espírita, né? E sempre eu tive esse encaminhamento ao movimento espírita, né? Mais adiante, eu, como jornalista, eu fui trabalhar na Rádio Rio de Janeiro, que é uma emissora espírita do Rio de Janeiro. E lá eu conheci o movimento espírita melhor, né? E conheci a Rede Boa Nova de Rádio, conheci a TV Mundo Maior, e através da Rádio Rio de Janeiro fizemos muitas transmissões juntos com a Rádio Boa Nova, né? De vários eventos, entre os quais alguns Medinespes, né, que aconteceram no IMB, em São Paulo, e especialmente o 4º Congresso Espírita Mundial, em 2004, na cidade de Paris, na França. Fizemos uma rede
uma rede junto com a Rádio Boa Nova, Rádio Rio de Janeiro, junto com a Rádio Boa Nova, que se chamava Rede Integração. E de lá nós transmitimos, né, vários programas para as duas emissoras, né? E através, né, dessa influência, né, da minha família, especialmente do meu pai, e também da Rádio Rio de Janeiro, é que eu fui conhecer um pouco mais de como funcionava e funciona o movimento espírita, Vanessa. Excelente as histórias, os ouvintes gostam muito que vocês contem aqui para nós. Esse é o objetivo do programa. E queremos também saber como é que surgiu o convite para você, Giovanice, participar aqui, né? Tem 2 programas que você participa, então como foi esse convite, como que é o retorno dos ouvintes? Conta aqui para nós também toda essa história. Vamos lá, Vanessa. Olha, para mim foi um grande presente, porque eu não respondi a Valdeli falando sobre como eu cheguei à Rede Boa Nova, ou contato com essas pessoas magníficas, né? Porque São Paulo, falar das casas André Luiz, eu acho que é uma coisa muito próxima de todos nós, né? A casa André Luiz, ela é muito viva nas nossas histórias. Então, eu recebia muitos convites para participar de alguns programas de pessoas muito generosas aí da rádio. Eu não era comunicadora, eu era simplesmente uma dirigente de um núcleo, né, no Butantã, fazia um trabalho bastante específico, até porque realmente não tinha tempo como conciliar meu lado profissional, mais todo o trabalho que eu tinha dentro da Casa Espírita. E aí, conheci pessoas sensacionais, comunicadores que eu aprendi muito aí dentro, né, eu posso citar de vocês, eu sei que ela não está mais aí, a Maria Isilda, que fez parte dessa carta, né, desse menu de apresentadores, comunicadores com bastante experiência, Damião, que é uma pessoa singular, que aprendi muito com essa pessoa, que é daí da rádio e da TV, e quando vai fazer 2 anos que nós estamos com um momento com o Giovanize, foi exatamente no dia do meu aniversário, Damião me ligou, me oferecendo o espaço de 5 minutos. Falou, Giovanize, é 5 minutinhos para você falar, né, de uma mensagem, dar um recado seu. E ali eu, cheia de insegurança, eu vou ser bastante transparente com você, Vanessa, Valdeli, Marcelo, e com todas as pessoas que me ouvem, porque eu acho que isso é importante. Morrendo de medo, de insegurança, afinal de contas, eu não tinha trabalhado, eu só participava dos programas, né? Eu participava da TV, fui em vários programas de TV, mas como convidada, né? Não com a responsabilidade que é fazer um trabalho levando a estrutura do nosso querido codificador e amado Allan Kardec. Então, com a ajuda do Marcelo José, que é jornalista, Damião e Marcelo fizeram toda a programação, e aí nós ficamos todas as segundas-feiras, às 10h45, um momento com Giovanize Balbino. É um programa de realmente 5 minutos, onde a gente lê uma mensagem e reflete sobre ela. E esse programa, quero falar dele, que de tudo que eu já recebi de retorno das pessoas, teve um que me marcou, Vanessa, profundamente. Eu fazia esse programa, mas a gente não tem noção de onde ele chega, os corações que tocam, tudo que a gente faz em nome de Jesus, em nome da doutrina, o plano espiritual direciona os corações que precisam chegar, né? E eu recebi uma mensagem de uma pessoa cega, e ela me dizia assim, olha, eu me emociono quando eu lembro dessa mensagem, porque ela falava assim para mim, olha, Giovanize, eu sou cega, eu ouço seu programa, e é tão bom a gente ouvir alguém ler para nós, né? E eu não tinha noção de quanto isso era importante, alguém ler para outro alguém e falar com outro alguém, né? Então, isso me encheu de esperança, me encheu de vontade, eu continuei e graças à direção da Rede Boa Nova, de todas as pessoas queridas, deram um espaço para esse programa continuar. E o segundo foi na Tribuna Espírita, mais uma vez,
o meu amigo eterno, Damião, me liga e fala assim, Giovanise, agora, né, com aquele jeito dele, querido, amado, dizendo assim, Giovanise, olha, agora chegou talvez um momento, que tal a gente experimentar a TV? Eu, como assim, né? Mais uma vez, aquele dia que você fica pendurado no teto da sua casa, sim ou não, perguntando para a equipe espiritual se podia ou não. Cheguei a Ferdinando de novo, né, o grande mentor, falei para ele, olha, há essa possibilidade. Ele falou assim, se for para falar de Jesus e de Allan Kardec, eu estarei com você. Se for para falar de você, eu não estarei com você. Eu falei, perfeito, entendi o recado. E aí, Damião, de novo, Marcelo, que sem o Marcelo José seria impossível os dois, né? Porque o Marcelo tem uma experiência de rádio, TV, jornalismo. Ele montou, ele me ajudou a idealizar na Tribuna Espírita, que ele vai falar um pouquinho também, porque a gente faz parte desse conjunto, né? E aí o Damião falou, não, vocês dois vão fazer parte. Aí eu respirei, falei, bom, bem, então agora vamos lá, que vai dar certo. E aí nós já fizemos, acho que foram 6 programas já. E o tempo passou muito rápido, e o que foi mais bacana, que eu não esperava, que nós falamos do Alto de Fé de Barcelona, e nós falamos de Meimei, e o retorno que eu tive do programa da Meimei, né, Marcelo, foi impressionante. As pessoas, o quanto gostaram do programa, me mandaram mensagem, não conhecia esse lado da Meimei, tanto que agora a gente vai trazer para o Tribuna as grandes damas do Espiritismo, né? E então nós vamos trazer as biografias dessas damas do Espiritismo, das mulheres, a importância da mulher dentro do segmento espírita, né, Marcelo? Já gostei. Conta aí, Marcelo. É verdade, Giovanise. Na minha opinião, a Giovanise, ela tem um talento incrível para o que ela faz, e já percebemos que isso está com ela no sangue, né? Com certeza de outras vidas. Ela deve ter sido uma comunicadora de alto nível, né? Em outras existências. Então, ela tem esse dom, que é um dom dela, que é um dom muito, muito aperfeiçoado, e, sobretudo, ela tem o conhecimento da doutrina espírita, porque não dá para falar de espiritismo sem saber o espiritismo, sem conhecer o espiritismo, né? E também é importante, quando a gente vai fazer alguma coisa em prol da divulgação do espiritismo, eu aprendi isso na Rádio Rio de Janeiro, com alguns dirigentes que estavam lá, hoje até desencarnados, que eles recebiam, né, aquelas propostas de trabalhadores espíritas para fazerem programas na rádio, e aí vinha aquela pergunta, qual é a sua obra? O que você faz no movimento espírita? O que você faz no espiritismo? Né? E a Giovanise, ela faz um trabalho sensacional no Núcleo Espírita lá de Henrique. É um trabalho em que a ciência, a filosofia e a religião estão presentes 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, com esse dom, né, que ela tem de comunicadora e também com o conhecimento que ela tem da doutrina espírita, aí se formou o Na Tribuna Espírita, que eu até brinco, né? Eu digo que o filho mais novo é o momento com Giovanise Balbino, né? E o Na Tribuna Espírita, embora tenha sido gerado depois, ele é o pai do momento com Giovanise Balbino. Eu acho que a combinação perfeita, né? São as obras que a Giovanise faz no Núcleo Espírita lá de Henrique, o conhecimento dela, da doutrina espírita, e, fundamentalmente, esse dom de comunicadora que ela tem. E olha, Vanessa, juntando essas duas personalidades, hein? Só pode dar coisa muito boa, né? O conhecimento da doutrina, o conhecimento da mídia e a vontade, né, gente, de fazer um trabalho diferenciado, que é o objetivo da FEAL, né? Comunicar a mensagem do bem,
os alicerces da doutrina espírita, que nos ensina o porquê da vida, né? Que evitaria tantos suicídios, por exemplo, tanto sofrimento, se as pessoas todas pudessem conhecer, né? O que nós estamos fazendo nesse mundo, de onde nós viemos, né? Quem nós somos. Muito legal o trabalho de vocês, coisa linda. Mas eu queria saber, Giovanise, o seu currículo é muito abrangente, você faz uma porção de coisas, você até falou aí do seu tempo, né? O que você acha assim, mais importante, o que te dá mais prazer de tudo que você faz, como você faz para conciliar tudo isso? Bom, primeiramente, né, primeira coisa, né, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que a sua pergunta ela é muito importante. Como conciliar a nossa vida, né? Então, hoje, quando a gente fala do trabalho, né, é muito comum falar assim, vamos conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Então, eu tenho uma vida profissional, porque também o nosso querido benfeitor Ferdinando disse que eu teria que estudar, que eu teria que trabalhar, que eu teria que ter as minhas conquistas como ser humano encarnado aqui neste planeta. Então, eu fui estudar, fui fazer faculdade, pós-graduação, trabalhei, trabalho até os dias de hoje, mas uma coisa é básica, como o próprio Emmanuel ensinou a Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Tudo cabe nas 24 horas, né? Então, dá para você trabalhar, você ter a sua subsistência, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, absolutamente nada a ver, e tenho todo aquele currículo que tem. Então, eu faço as palestras, agora online está bem mais fácil, porque as pessoas me chamam para fazer as palestras, então eu tenho muito prazer em levar a palavra além do Lar de Henrique. A área de estudo, que eu acho fundamental, e é uma das coisas que eu valorizo muito as pessoas, porque muita gente chega na doutrina espírita e já quer ser o escritor, quer ser o palestrante, quer dar o passo, quer fazer e ser. E, na verdade, não é assim. A vida não salta. A gente tem que primeiro começar estudando, entender a nós mesmos, fazer aquela reflexão daquela pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec levou aquela resposta magnífica, conheça-te a ti mesmo, né, para você poder, se conhecendo, você saber qual é a sua missão diante da vida e saber priorizar e dar valor às coisas que efetivamente têm valor, né? Saber viver com aquilo que você tem, não além. E o que é importante, eu acho que é a pergunta, o que é importante para mim? Para mim, hoje, sem dúvida nenhuma, é a doutrina espírita, né? É o trabalho que ela me oferece. Na verdade, a gente acha que faz para os outros, eu sempre digo que não, a gente faz para nós mesmos. Essa é a grande verdade, né? A gente vai trabalhando e vai se modificando dia após dia, né? Eu tenho muito carinho em fazer as palestras. Essa semana mesmo eu fiz uma palestra para Paraíba, e que aquilo foi para mim marcante ao longo da minha conversa com as pessoas, e consolar as pessoas. Você vê uma mãe que perdeu um filho, que chora, aquela dor, que você às vezes não tem nem palavra, mas você dá aquele abraço e chora com a pessoa também, e vê que a pessoa está modificada. Isso não tem preço, isso vale qualquer noite acordada. Alguém pegar um livro e falar, puxa, eu não me matei porque eu li esse livro aqui, Giovanise, você não tem noção, né? Quantos casos em torno dos livros. Então, isso é o que nutre a continuidade do trabalho, não as críticas, não os elogios, é a gente ver o que no silêncio a gente consegue fazendo. Eu acho que o Marcelo pode falar muito melhor, né, desse meio de comunicação, quando ele chega, né, Marcelo, no coração dessas pessoas, que eu acho que isso é o que vale, esse é o maior presente, né, o que faz a gente se motivar todos os dias, é alguém olhar para você e falar, Giovanise, olha, aquele dia que você falou comigo, eu já nem lembro mais quem é, quando é, como foi, eu não me matei porque eu vi a capa do livro na livraria, então eu fui lá, abri o livro por acaso e a mensagem veio para mim.
E eu sou uma das maiores defensoras da mensagem espírita, porque é uma forma dos espíritos serem objetivos conosco. Então, além dos romances, estudo, tudo isso, a gente sabe o quanto é importante a palavra de Jesus, né, a doutrina espírita. E para eu passar a palavra para o Marcelo, eu sempre brinco, né? As pessoas falam assim, você crê na vida após a morte? Você crê no espiritismo? Eu falo, eu não. Eu tenho certeza que a vida após a morte, ela é real. Eu tenho certeza que a doutrina espírita, ela é tudo de bom para todas as pessoas. Então, eu não creio, eu tenho certeza. Marcelo. Um minuto, Marcelo, só temos um minutinho. Pois não. Não, eu só vou ratificar, né, tudo que a Gilvanise colocou, né, endossar tudo. Na verdade, nós não temos ideia da abrangência que é um canhão de comunicação, né? Nós não temos ideia. E isso também nos dá muita responsabilidade para que a gente possa que nós possamos ser ferramentas do bem, ferramentas de Jesus, né? Eu sempre digo, o nosso patrão é Jesus. Então, que possamos ser as melhores ferramentas para ele, né? E aí sim entrar no coração das pessoas. É importante que a gente saiba que entrar para o Espiritismo é fácil, mas o que precisa acontecer é que o Espiritismo entre em nós. Isso é fundamental. Tá? E o meio de comunicação, rádio, meio de comunicação, televisão, internet, todos os meios de comunicação são fundamentais nessa missão de fazer com que o Espiritismo entre no coração das pessoas, Vanessa. Para isso, você que está na sintonia, se torne um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Contribua com o trabalho da Fundação Espírita André Luiz pelo Pix do Clube, que é o 11 972610272. É uma doação que você pode fazer de uma forma muito simples, muito segura, muito prática, que é o Pix do Clube, para você contribuir com o trabalho da FEAL. 972610272. A gente tem 30 segundinhos para encerrar o programa, então, dia e horário dos programas, e também deixar aí o contato do Lar de Henrique, para a gente finalizar. Gilvanise, obrigada pela participação. Bom, quero agradecer a você, Vanessa, a todas as pessoas da Rede Boa Nova, Valderia, todo mundo que esteve conosco, a você, ouvinte. Momento com Gilvanise Balbino, segundas-feiras, às 10h45, na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino e Marcelo José, todos os sábados ao vivo, às 10 horas da manhã. Claro que eu espero você, nosso querido amigo eterno que eu guardo no coração. Gratidão a vocês. Marcelo. Olha, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, Vanessa, Vanderly, é sempre um prazer, é sempre uma satisfação, né, estar aqui na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, e também queria deixar aqui o e-mail do Lar de Henrique, né, para que os ouvintes e os telespectadores entrem em contato com a gente. Anote aí, lardhenrique@hotmail.com. Bem fácil, bem tranquilo, e um grande abraço para vocês todos, e parabéns por esse programa maravilhoso, por essa iniciativa fantástica de fazer com que os ouvintes e os telespectadores conheçam um pouco melhor os apresentadores e os programas da grade da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Maravilhoso. Obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho. Sucesso aí nos programas. Eu, Vanessa Cavalcante, estou de volta no próximo Quem Somos Nós, junto com a senhora Vanderly Batista. Até o próximo. Foi um prazer imenso conhecê-los pessoalmente, que nós possamos continuar juntos nesse caminho de amor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?